Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a situação da CBF ali, tentar traçar ali uma linha do tempo, tentar entender um pouquinho o que está acontecendo com a CBF. Já adianto que é algo muito complexo, às vezes mesmo quem está ali acompanhando de perto não dá para saber a fundo a realidade, o que é, mas eu vou tentar falar um pouco aí da eleição do novo presidente da CBF aí, e o que muda aí nesse cenário. Bom, antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar falando aí, eu tentei fazer aqui uma linha do tempo, falando um pouco dos eventos que ocorreram até chegarmos aí finalmente à eleição do atual presidente da CBF, o Sami Chaoud, né? Ele foi eleito no dia 25 de maio. E eu vou começar falando aqui, eu tracei aqui a linha do tempo, a gente precisa pensar ali no Edinaldo, que era o ex-presidente aí da CBF, que foi afastado, inclusive ele foi afastado mais de uma vez ali do cargo. E eu vou começar aqui falando a história dele aqui, de quando ele entrou na CBF, para a gente entender o contexto. Então ele começou ali na cadeira de presidente da federação do seu estado, né, do estado da Bahia, né, onde ele era responsável, em 2018. Ele assumiu lá como vice-presidente. E aí em 2021, o Rogério Caboclo, né, ele foi afastado, né, depois de algumas acusações contra ele, né, de assédio moral, né, enfim, várias acusações. E ele foi afastado, então o conselho, né, da CBF, né, escolheu em 2021 o Edinaldo Rodrigues para ser o presidente da CBF, então de forma interina. E aí em março de 2022, na Assembleia Geral lá da CBF, o Edinaldo foi eleito presidente com mandato até 2026. Né? Isso era o que estava ocorrendo ali na CBF. No entanto, em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Estado lá do Rio de Janeiro destituiu, né, o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF por considerar inválido, né, o termo de ajustamento de conduta celebrado em 2022 pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e a CBF. O termo alterava as regras da eleição para presidente da CBF e isso vinha sendo questionado, né, pelo MP desde 2017. Então, o Edinaldo Rodrigues ali teve a sua eleição anulada. E aí, depois ele voltou ao cargo quando o ministro, né, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes o recolocou no cargo, né, considerou aquela liminar, né, aquela decisão lá da justiça lá do Ministério Público do Rio de Janeiro inválida, né. E aí em 2025, isso foi em 2023, né, a gente também teve uma eleição, né, é bem confuso mesmo essa história da CBF, né, estou tentando falar aqui, fiz uma colinha aqui, mas é realmente bem confuso. E em 2025, o Ministério Público do Rio de Janeiro aceitou o acordo, né, e reconheceu a legitimidade da eleição vencida por Edinaldo lá em 2022. Né? A ação indicava o fim da manifestação contra a CBF. Então, tinha uma ação na justiça contra a CBF e isso meio que chegou a um acordo e ela foi cancelada. Então, voltou a valer lá a eleição dele. Né? Lembrando que o MP lá do Rio de Janeiro entrou com uma ação e o Edinaldo recorreu ao STF, né, ao Superior Tribunal Federal, que invalidou aquela decisão do Ministério Público do Rio, então fazendo com que ele continuasse a presidente. No entanto, em 2025, o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, né, concedeu, ali fez um acordo, né, e reconheceu a legitimidade da eleição dele. E em fevereiro de 2025,
o Supremo Tribunal Federal legitimou essa eleição de 2022, considerou que estava tudo certo e conduziu Edinaldo à presidência da Confederação Brasileira, né? A decisão garantia ali a permanência dele até 2026. E aí, em março, né, a gente teve uma eleição da CBF, e daí a gente teve essa discussão sobre os caminhos ali do futebol e tal, o que estava acontecendo. Foi até o momento que surgiu a figura lá do Ronaldo Fenômeno, né, que supostamente iria concorrer também ali à presidência da CBF, só que para ele concorrer à presidência da CBF ele precisava de um número adequado ali de... Eu não sei falar aqui de cabeça aqui qual é esse número, né? Mas acho que ele precisava de no mínimo 5, né, confederações ali de Estado, né, federações, né, de Estado ali que o apoiassem e 5 clubes, se eu não estou enganado, né, tanto da Série A como da Série B. E aí o Ronaldo recebeu negativa de todas as federações, né? E não conseguiu ali viabilizar a sua eleição, ele concorreria ali com o Edinaldo. Então, em março de 2025, o Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol em uma eleição antecipada pelo próprio dirigente, né? Ele foi ali candidato único no pleito e ele venceu por aclamação. 100% das federações, né? São 26 federações, né? mais o Distrito Federal, né? Acho que é isso. Mas os clubes também da Série A e B, né, 40 clubes, o apoiaram, então ele venceu com 100% dos votos. É realmente impressionante. E daí, o que aconteceu foi que, só para contextualizar essa data da reeleição aqui, um detalhe importante, que foi um dia antes, né, daquela goleada que o Brasil sofreu para a Argentina, né, jogando lá em Buenos Aires, né, aquela derrota, aquele vexame, né? Então, no dia seguinte, né? Na verdade, um dia antes, né? daquela goleada que o Brasil sofreu, o Edinaldo fez essa eleição, né? O que seria, assim, algo que já tinha uma certa expectativa aqui no futebol brasileiro, principalmente quem acompanha mais, sabia que a chance de tomar lá uma goleada para a Argentina era muito grande, haja vista a bagunça que estava ali a seleção brasileira, o Dorival Júnior meio que balançando no cargo, né? Ele era o atual técnico da seleção e sabia que depois daquela derrota ali a coisa poderia mudar bastante, né? E que poderia se criar um clima mais tenso ali na CBF. Então o Edinaldo resolveu fazer a eleição antes desse jogo, né? Ele antecipou. E aí foi eleito com 100% dos votos. E aí, em abril de 2025, para surpresa de todos, né? Nós que estamos de fora ali do que acontece na CBF, você realmente não sabe o que está acontecendo, quais que são as motivações para acontecer essas situações, né? Uma deputada, né, Daniela do Vaguinho, do partido União Brasil do Rio de Janeiro, pediu ao Supremo Tribunal Federal o afastamento imediato do Edinaldo da presidência da Confederação Brasileira de Futebol, né? A parlamentar alegou que a assinatura de uma das partes do acordo que encerrou a longa disputa judicial lá de 2022 não foi realizada de forma livre e consciente, né? Daniela contestou a autenticidade da assinatura de Antônio Carlos Nunes, né? Conhecido como Coronel Nunes, né? Ex-presidente da entidade e vice de Edinaldo no mandato. Segundo ela, ainda em 2023, já existiu um laudo médico apontando que o Coronel Nunes não tinha condições físicas nem cognitivas para expor seu aceite a qualquer condição que lhe fosse apresentada, né? E essa foi a situação, né? E em 7 de maio, né, de 2025, o ministro Gilmar Mendes rejeitou, né, o pedido para afastar Edinaldo da CBF. Então, mais uma vez ali, o Gilmar Mendes meio que não continuou ali, né, com o Edinaldo, né? Ele rejeitou esse pedido, né, para afastar o presidente da CBF, né, a partir desse pedido ali da Daniela do Vaguinho. E aí, no dia 15 de maio de 2025, né, o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do TJ do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, destituiu Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Então, no dia 15 de janeiro.
E aí, no dia 17 de maio, 2 dias depois, já começaram ali a se conversar, né, o provável novo presidente. Então, foi algo que foi muito impressionante, porque um mês atrás dessa decisão, praticamente todos os clubes e todas as federações apoiaram 100%, né, em 100% ali o Edinaldo. E depois ali, em uma decisão ali, tem essa questão aí da assinatura ali, né, de que o Coronel Nunes não tinha capacidade ali de assinar, né, a alegação é que havia uma falsificação nessa assinatura. Isso passou, ele perdeu o apoio total, né, e aí começaram a surgir o nome do presidente da Federação Paulista de Futebol, né, o Reginaldo Carneiro Bastos, que inclusive teve apoio de vários clubes, né, de futebol ali, tanto da Série A como da Série B, não a totalidade deles, mas bastante clubes. E também apareceu a figura do Samir Chaud, né, que é da Federação de Roraima, né? O pai dele parece que é diretor lá da Federação de Roraima há muitos anos, né? E ele provavelmente seria ali o próximo diretor, né, depois que o pai dele afastasse, né? Seria meio que fosse herdar aquele cargo. E aí ele surgiu ali como o principal nome, né? Ele é médico, tem 41 anos e é o novo presidente, porque nesse atual momento ali, como o presidente da Federação Paulista não conseguiu o apoio de todas das federações que precisava, se eu não me engano são 5, né? Eu acho que o Samir conseguiu apoio de praticamente 25, 26 ali, também não me recordo o número certo. Então ele meio que inviabilizou ali a candidatura do Reinaldo, presidente da Federação Paulista, e já, né, se tornou ali candidato único. E nesse domingo, dia 25, ele se sagrou ali o presidente ali da CBF, né, com a aclamação ali desses votos ali. Então teve ainda um protesto dos clubes, né, que não foram votar, alguns clubes da Série A e Série B. Destaca muito aí, a gente pode falar, presidente do Palmeiras, que esteve lá presente lá na eleição, né, e prestou apoio, né, ao Samir desde o início, né. Eu acho que o principal clube aí que apoiou essa candidatura dele foi a presidenta do Palmeiras, né. E aí ele já entrou com aquele discurso ali, né, de que vai reduzir a data dos estaduais, não vai acabar com os estaduais, eles vão passar para 11 datas e que a CBF precisa de renovação, enfim. Uma conversa muito grande, mas no final das contas a gente que está de fora parece que só mudam ali as caras, os nomes, mas o esquema, o sistema continua o mesmo, né, no futebol brasileiro. A gente vê uma série de complicações, uma série de problemas. Eu acho que a questão, por exemplo, dos gramados, né, eu vi ele durante a campanha, né, entre aspas, campanha, né, o cara candidato único, né, ele meio que falou isso, né, dos gramados e tal, que fez um trabalho bacana lá na Federação de Roraima. Eu particularmente não conheço, acho que a maioria das pessoas no Brasil conhece muito pouco lá do estado de Roraima, né. Roraima é um estado que você tem uma ligação ali com o resto do Brasil ali. Acho que tem uma rodovia que sai de Manaus, né, que vai até Roraima, e os times de Roraima não estão nem na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então uma liga, uma federação muito frágil assim do ponto de vista esportivo, né? O que representa, né, quando você compara com outras federações aí pelo Brasil, né? E também confirmou, né, a chegada do Ancelotti, que deve aí escalar a seleção logo na segunda-feira. Então é isso, deixa aqui nos comentários aí sua opinião, queria falar um pouco aí dessa trajetória aí, né, da CBF aí, o que aconteceu, tentar entender um pouco melhor, mas é evidente que a gente que tá de fora não consegue entender ali a complexidade das decisões, que são puramente políticas ali na maioria das vezes. Bom, eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.